Deus me trouxe. Quero abençoar-vos nesta manhã. Quero encorajar-vos nesta manhã, como eu fui encorajado com a palavra. Atos capítulo 2. E eu vou ler os versos 23 e 24 e depois salto para o 32, está bem? Atos 2, 23 e 24. Eu estou a ler numa versão ligeiramente diferente, provavelmente da vossa, que se chama Nova Versão Transformadora, apenas porque está numa linguagem mais contemporânea. Então, aquilo que eu vou estar a ler encontra-se no meio do primeiro discurso do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que todos estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo. Falaram novas línguas, não línguas estranhas, mas umas línguas em que os estrangeiros que estavam em Jerusalém conseguiram entender acerca das grandezas de Deus. Ficaram confusos com aquela mensagem, as pessoas começaram a aproximar-se. Não apenas ouviram as línguas estranhas, mas acima de tudo ouviram um barulho ensurdecedor, como que o som de um vento, e correram para lá perceber o que é que se passava. E quando chegaram ao cenáculo, depararam-se com um grupo de gente como nós. Por isso que às vezes eu fico, e perdoem-me, tem mal, vai para o YouTube, mas eu conto. Os meus amigos que são meus amigos continuam a ser meus amigos, mesmo com as coisas que eu digo. Hoje, às vezes, nós queremos silenciar a voz do Espírito. Dizemos que isso é confusão para os outros. E nós precisamos dessa confusão do Espírito outra vez, igreja. Porque foi a confusão do Espírito que atraiu a multidão para vir perguntar o que é isto, o que é que se passa aqui, o que é que se passa com... Aliás, eles nem disseram que eles estavam loucos. Se vocês lerem com atenção, eles disseram que eles estavam como que embriagados. A gente está toda bêbada, está tudo com os copos. E Pedro levantou-se e começou a dizer, não, são 9 da manhã. Bom, a esta hora já se podia beber qualquer coisa, não é? São 1:45, a esta hora ainda ninguém teve tempo de beber o suficiente para estar alcoolizado, bêbado, com os copos, como queiram dizer. O que se passa aqui, começa Pedro a explicar, o que se passa aqui foi aquilo que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e haveria visões, sonhos, jovens e velhos, toda a gente, Deus haveria de visitar o seu povo. E Pedro começa a explicar isso, mas Pedro explica a fundamento como é que o Espírito Santo chegou até nós. Porque antes do Espírito Santo, antes do Consolador, teve que vir o Salvador. Antes do Consolador veio o Salvador. E nos versos 23 e 24, já Pedro está então a falar acerca deste Salvador, deste Cristo, que a esmagadora maioria daqueles dias conheceu bem pessoalmente. Ou seja, estão comigo? Ajudem-me a pregar nesta manhã. Toda a gente conhecia Jesus, toda a gente tinha ouvido falar dele. Não é como hoje. Hoje ouve-se acerca de Jesus como o da religião, como o das igrejas, como o benfeitor, sobretudo nesta quadra, como aquele que sofreu muito, coitadinho, tolo, foi sofrer na cruz para quê? Hoje fala, não, naqueles dias as pessoas conheciam, não em carne e osso, as pessoas tinham convivido com Jesus. Muitos deles sabiam que ele era filho de José o carpinteiro. Alguém sabe do que eu estou a falar? Muitos dos judeus não gostavam dele, porque Jesus ensinava a lei como mais ninguém ensinava. As pessoas conheciam-no. Pedro está a falar na boa, na cara deles, a dizer-lhes nos olhos, verso 23, este Jesus, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, porque ela não podia mantê-lo sob o seu domínio. Verso 32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E Pedro diz o seguinte mais, e todos nós que aqui estamos, somos testemunhas disso. Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou. Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou. Há muitas coisas e momentos fantásticos na nossa vida, mas apenas uma delas tem o poder de mudar a nossa história. Crer em Cristo. Pedro prega o seu primeiro sermão com o propósito, com o objetivo de levar os seus ouvintes a crerem. Não é a saberem, porque, repito, aquela gente toda conhecia Jesus. A esmagadora maioria sabia aquilo que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias. Cristo, o benfeitor, o que fazia milagres, etc. Esse tinha sido crucificado. Estão a acompanhar comigo, sim ou não? Então, Pedro, ele não está a falar para que as pessoas conhecessem, soubessem acerca de Jesus. Pedro está a falar para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus.
E esta é a primeira lição para nós, igreja. A igreja não se reúne, a igreja não fala de Jesus para dar informações sobre Cristo. A igreja precisa de louvar Deus, de celebrar a Deus, de forma a que as pessoas possam também crer em Jesus Cristo. Porque Cristo não é apenas para ser conhecido como mais um livro, mais uma história. Cristo é uma pessoa que precisa de ser amado por causa daquilo que Ele fez em nosso lugar. Então há muita coisa fantástica que pode acontecer na nossa vida, mas só uma tem o poder de mudar quem nós somos. Crer na pessoa de Jesus. Toda a Bíblia aponta, revela e leva-nos a Ele, a Cristo. Deus o Pai, ainda que durante a maior parte da história, sobretudo com Israel, passasse isso de forma subtil, em alguns momentos Deus foi muito claro. Quando surgiram os profetas, por exemplo, e começaram a falar abertamente sobre o Messias. O Messias significa o ungido, ou escolhido de Deus em hebraico. O equivalente em grego, por isso nós temos o nome de Jesus, Cristo. Cristo ou Messias é a mesma palavra. Cristo é a palavra em grego, mas significa o mesmo, o ungido, aquele que foi escolhido por Deus para salvar a humanidade. Como o apóstolo Paulo confirma aos cristãos da Galácia, ele diz, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Ou seja, no tempo certo, Deus, Ele enviou Jesus, o Messias, o Cristo, até nós. Deus veio ao mundo, não como um herói, ou os heróis de Deus da mitologia grega ou romana, que eles estavam tão habituados, mas como um homem, como um de nós, de forma a participar legitimamente das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas inseguranças, das nossas dúvidas, dos nossos medos até. Deus, o Filho, fez questão de ser um de nós, de andar connosco e como nós. Ele não se fez passar, Ele foi realmente um de nós. E a pergunta é, mas porquê? Ou melhor, para quê? Houve convites de ouvir, Deus fez homem. Porque era a única forma de salvar e resgatar a humanidade. Não só de uma vida de pecado, mas de uma eternidade longe dele. Se Jesus não tivesse vindo, ainda hoje nós estaríamos condenados por causa dos nossos pecados. Independentemente de nós assumirmos ou não o nosso pecado, nós estaríamos condenados por causa dos nossos erros. A cruz, ela é a resposta para a nossa condenação. Eu louvo a Deus pela cruz. Eu amo Jesus, porque se Jesus não tivesse vindo à cruz, eu ainda hoje era um condenado. Eu podia ser o maior e o melhor religioso. Eu poderia saber Bíblia, se ela houvesse de outra forma. Eu poderia saber cânticos espirituais maravilhosos. Mas se Jesus não tivesse ido à cruz, eu não tinha a certeza, ou não podia ter a certeza da minha salvação. E aquilo que me faz andar de cabeça erguida é a cruz. Por isso, como Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da cruz, eu não me envergonho daquilo que Cristo fez em meu lugar, em meu favor, porque a cruz livrou-me de uma condenação eterna. A cruz foi o julgamento do Pai por causa dos nossos pecados. Mas na cruz Jesus resolveu a diferença. Nós devíamos a Deus por causa dos nossos erros, mas Cristo decidiu, eu vou pagar em vosso favor. Desde o Éden, a humanidade vive e está debaixo da condenação. A desobediência, o desprender da relação com Deus é uma opção para o homem. Mas essa escolha torna a humanidade desprotegida, desamparada e abandonada às suas próprias escolhas, as quais trazem consequências destruidoras. Deus não projetou as coisas para serem assim, para nós vivermos longe dele, para nós vivermos mal, para nós cairmos no pecado. A pergunta é então, porquê é que elas são assim? Porquê é que o mal acontece? O mal acontece porque pessoas boas escolhem fazer o mal. O mal acontece porque pessoas boas escolhem fazer o mal. A Bíblia diz que Deus fez ao homem reto, justo, direito. Algumas versões vão dizer perfeito, no sentido em que Deus fez o homem bem. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não perfeitos, no sentido de Deus, mas no sentido de estarmos bem com a vida. Mas a Bíblia diz que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções, diz Eclesiastes capítulo 7. Diz que o homem é que procurou diferentes caminhos. Adão e Eva foram como nós, criados à imagem e semelhança de Deus, não da restante criação, ou inspirados em Lúcifer, o anjo de luz, ou até em algum dos outros anjos caídos. Não, diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Deus fez o homem com qualidade e capacidade, e sobretudo com vontade própria. A primeira Páscoa, lá em Êxodo 12, aconteceu entre os israelitas, quando eles eram escravos dos egípcios. E Deus, através de Moisés, decidiu libertá-los. A esmagadora maioria de nós conhece essas histórias. Estou a dar na televisão agora, nesta altura.
Apesar de ter sido a forte mão de Deus a tirá-los do Egito, naquela noite foi pedido aos escravos que exercessem fé e obediência. É muito interessante isto. Deus mandou que por família preparassem um cordeiro de 1 ano e sem defeito, colocassem o seu sangue nas obreiras das portas e janelas e o comessem nessa noite, juntamente com pães de ervas amargas. Porquê é que teve que ser desta forma? Porquê é que Deus fez esta libertação ao povo? Porquê é que a Páscoa teve que ser assim? E eu cheguei a uma conclusão, para haver escolha. Deus podia ter chegado lá e como nós aguardamos o arrebatamento, Deus podia ter chegado lá e arrebatado todos os escravos de uma só vez e colocá-los num abrir e fechar de olhos, tinham-os colocado na terra prometida, sim ou não? Deus podia ou não podia, tinha ou não tinha poder para fazer isso? Mas Deus não fez isso. E a pergunta é porquê? Porque cabe a nós escolher o que é que nós queremos fazer com a nossa vida. Quando Deus disse prepare um cordeiro, Ele não disse que ninguém seria obrigado a preparar o cordeiro. Quem o preparasse, quem colocasse o sangue no sítio certo, quem o comesse, quem fizesse os pães daquele, quem obedecesse, quem colocasse fé e obediência naquela noite à vontade de Deus, experimentaria a bênção de Deus, porque naquela noite o anjo destruidor passaria e quem não tivesse preparado, quem não obedecesse, quem não tivesse fé para crer naquilo que Deus estava a dizer que ia acontecer, iria perder o seu primogénito. Nós não temos relato na Bíblia, nem quero levantar isso, mas nós não sabemos se entre o povo hebreu se alguém perdeu o primogénito ou não. Diz que os egípcios perderam. Entre os hebreus nós não sabemos. À partida, diz-nos a Bíblia, acho que sim, que todos mais ou menos obedeceram. Mas se houvesse entre os hebreus alguém que não obedecesse, também eles perderiam o seu primogénito. Porquê? Porque era uma questão de princípio. Porque, irmãos, salvação é uma questão de princípio, é uma questão de escolha que nós fazemos. A cruz foi uma escolha para Jesus, mas hoje Cristo para nós é também uma questão de escolha. Não basta dizer, bom, se Deus é bom, Ele vai salvar a todos. Ele vai salvar a todos, certo, que o escolherem. É uma questão de escolha. Comer o cordeiro, crer no poder do sangue de Jesus é uma escolha que eu agora faço. Eu coloco a minha fé nisso, eu obedeço a isso, eu escolho isso. A cruz livra-me da minha condenação quando eu escolho Cristo. Deus poderia. Porquê é que Deus enviou Jesus não para nos arrebatar logo para o céu? Isso é que tinha sido bom. Sobretudo para alguns de vocês que são muito chatos. A coisa levantava o braço e eu creio em Jesus. Eu sei, pau, desapareceu. Oh, pá, louvado seja Deus. Eu também não estava cá nenhum, né? Eu não estava, eu era logo dos primeiros. Porquê que quando Deus envia Jesus, Jesus não veio para, de facto, fazer assim com as mãos, não é como alguns aí, uns grandes santos profetas, fazer assim, aquilo é logo tudo. E ele arrebanhava logo toda a gente que era para ser salvo. Porque aí não havia escolha, meus irmãos. Porquê que Jesus, em vez de fazer isso, ele vai a uma cruz? Porque agora nós precisamos olhar para a cruz e fazer a nossa própria escolha. Porque se Jesus viesse e fizesse isso, irmãos, isso não era salvação, era um sequestro. Se Jesus viesse contra a minha decisão, contra a minha vontade, tirar-me, agora chegava aqui e Jesus dizia, ok, vou-te levar porque tu és um grande pecador e tu amanhã vais fazer um grande erro. Ele chegava aqui e tirava-me daqui. Isso não era salvação? Isso era um sequestro, porque ele estaria a fazer isso contra a minha vontade. No outro dia eu e a Catarina estávamos na caixa do Pingo Doce, com uma senhora pela qual o meu pai diz que gosta muito de ser atendido. É a senhora, como é que ela se chama? Já não sei. Não interessa. Mas ela já não me lembra. A conversa começou e desenrolou-se por causa de Deus e Deus, o código não passava e ela disse qualquer coisa do género, Deus me ajude. E a minha mulher abriu a Bíblia e disse, agora é que você disse, não abriu a Bíblia, não abriu a boca só. E disse, agora é que disse uma coisa boa, que Deus já pode... E, não, o código passou. Não é? E a Catarina então aproveitou, e aí sim é que abriu a Bíblia, disse 3 ou 4 palavras em espirituais, falou no espírito, todo o Pingo Doce parou. Não parou nada, aliás, a gente até estávamos a acelerar porque estava gente na fila. Mas ela disse, olha, está a ver, você disse e afinal Deus ajudou, porque aquilo depois passou. Pronto, e a partir dali, a senhora já era, já era um bocado o tema o comum, não é? Porque é que as coisas mais acontecem? E eu disse, olha, porque Deus não pode impedir a nossa vontade. Se Deus fizer isso, Deus vai estar a violar a nossa própria vontade. Se Deus me retirasse do meio de uma situação, imagino que eu escolhi com o meu carro a 160 ou 180 km por hora. Nunca andei. Esta semana.
Imagino que sou eu que escolho. Quem é que escolhe a velocidade do carro? Quanto maior velocidade eu levar, mais corro o risco de ter um acidente. Sim ou não? Mas antes de ter o acidente... Eu vou a 180 porque antes de ter o acidente Deus vai-me tirar daqui. Louvado seja Deus. Isto não é salvação, isso é sequestro. Deus retirar-me do meio de uma escolha que eu estou a fazer não é salvação, é sequestro. É como você quando uma criança está a fazer alguma coisa que ela quer muito e de repente vem o pai ou a mãe e tira. Você acha que a criança vê aquilo como salvação ou como sequestro? Como sequestro. Porquê é que eles fazem birra? Porque independentemente das consequências do que estavam a fazer, eles queriam continuar a fazer. E quando o pai ou a mãe, ou o avô, ou o pastor, ou alguém, não interessa, chega ali e diz assim, não, tu não podes mexer nisto. Eu fiz uma coisa boa, ele ia-se cortar, ele ia-se magoar e ainda está a chorar por cima, porque ele não vê aquilo como salvação, ele vê aquilo como um sequestro, como alguma coisa que nós estamos a fazer contra a vontade dele. E Deus não nos quer sequestrar. Ouviste convites, ouvi que esta é daquelas porque o amor não sequestra, o amor liberta. É por isso que a cruz não é um sequestro. É por isso que Deus, igreja, nós não fomos pessoas loucas, fomos sequestrados, estamos aqui contra a nossa vontade. Não. É por isso que às vezes o pessoal que lidera o louvor, o pastor e algumas pessoas são chatos, insistem, bora lá orar, bora lá levantar a voz, porque alguns parecem que estão contra a vontade deles, estão aqui com um artão. Nós não estamos aqui contra a nossa vontade, nós estamos aqui porque nós um dia decidimos, escolhemos seguir Jesus. Deus poderia sequestrar a nossa pessoa, e esta é brutal. Deus poderia sequestrar a nossa pessoa, mas jamais poderia sequestrar o nosso amor por Ele. Se mas não sabe, eu vou-vos contar. Eu amo a Catarina. Mas a Catarina não me ama. Ela ama o... Como é que ele se chama? Já não sei. Nunca me lembro o nome dele. Ryan Gosling. No fundo, ela ama o Ryan Gosling. O Zeca Afonso, o Zeca Afron e mais outros quantos, estou a brincar. É só o Ryan Gosling. Ou seja, ela está contra a vontade dela neste casamento. Ela sofre muito, aliás, eu olho para ela e vem que é uma pessoa sofrida. Já está a brincar, mas pensem nisso. Fazia sentido este tipo de relação. Aliás, infelizmente isto acontece. Pessoas têm sido sequestradas contra a própria vontade delas e terem que se relacionar com alguém contra a sua própria... Alguém já ouviu histórias assim, sim ou não? Eu posso sequestrar a pessoa, mas eu nunca poderei sequestrar o amor dessa pessoa por mim. Deus poderia arrebatar-me no momento em que Ele quisesse, mas isso não significaria que eu o amava como Ele me ama a mim. E Deus não está à procura apenas de pessoas, Deus está à procura do amor das pessoas. E isto para mim, Páscoa para mim é isto. O amor não sequestra, dá-se. Querendo ou não nisto, esta é a estratégia e o único desejo do diabo, de Satanás. Tornar-nos escravos de nós mesmos. Das nossas más escolhas, dos nossos vícios, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos desejos e impulsos. O diabo literalmente, se cedermos, ele sequestra-nos. Ele aprisiona-nos e ele escraviza-nos. Pode soar até estranho. Mas o diabo faz isso com a nossa autorização. O esquema e processo que usou com Eva é o mesmo ainda hoje. Ele tenta-nos usando as nossas fraquezas, os nossos desejos. Ele consegue envenenar-nos com o nosso próprio veneno. Ele aprisiona-nos numa prisão construída por nós próprios. Convido-vos a ouvir, tudo o que nos prende e oprime não é nem vem do amor. O verdadeiro amor liberta-nos. É por isso mesmo nas nossas relações. Casamento, amizade. Há gente que é obsessiva. Aquilo é... Não estou a falar, há gente que tem problemas, isso é outra coisa. Se tem problemas, a gente dá o desconto. Igual à idade, como há multióticas. Mas a gente não sabe o que é estar numa relação. Eles têm que ser o centro, tem que estar tudo virado para eles, tem que ser com eles, tem que ser como eles querem, tem que ser. Isso é uma opção, isso não é amor. O amor não nos torna refém. O amor liberta-nos. Não me ligaste. Esta semana não recebi nenhuma mensagem do pastor. Não me lembro de ter recebido nenhuma tua. Vamos jogar às cartas. Não me lembro de ter recebido nenhuma tua. Qual é o trunfo? Tens mais alto que eu? O amor não nos torna refém. Se não recebi nenhuma mensagem foi porque não deu. Ou se calhar até mandou e eu é que não recebi, que às vezes não vejo meu telefone. O amor liberta a pessoa e liberta-nos a nós. Foi isso que Jesus... É por isso que Deus escolheu a cruz. Imagina que Ele escolhe sequestrar-nos. Já viste o que era, Alfredo? Eu e tu lá contrariados. Deus já tinha corrido connosco do céu. Ele prefere que nós o amemos.
É por isso que às vezes é tão difícil seguir Jesus. Alguém tem dificuldades em seguir Jesus às vezes, pelo menos como gostaríamos de seguir? Porque era mais fácil, pensamos nós, que se ele nos obrigasse. Não era mais fácil se ele mudasse o chip? Ruben, ele mudava-nos o chip e a coisa, a gente fechava os olhos, ele mudava o chip, e quando a gente abria os olhos, pronto, éramos completamente doidos, fanáticos por Jesus, a gente não via mais nada à frente. Mas não, só que isso lá mais uma vez, isso era sequestro, ele sequestrava-nos, nós não éramos a pessoa, nós não o amávamos. Deus quer o nosso amor. Essa é a razão da cruz. A cruz, ela existe não por causa dos nossos pecados, mas porque Deus amou. Toda a gente conhece João 3,16. Alguém sabe João 3,16 comigo de cor esta manhã? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz mais ou menos alguma coisa assim, que diz que o Filho de Deus, ele veio ao mundo não para que o mundo fosse condenado por ele, perecesse por causa dele, mas antes pelo contrário, fosse salvo. A cruz, irmãos, a cruz ela não vem por causa dos nossos pecados, a cruz vem porque Deus nos amou. E porque Ele nos amou, Ele teve que fazer alguma coisa. É por isso que a cruz é a única forma de nós sairmos da prisão dos nossos pecados. Nós escolhemos ficar longe de Deus, viver à nossa maneira. O diabo seduziu-nos e tenta-nos a viver assim, garantido que é o melhor, mas ele é mentiroso. Depois entra outra coisa em cena, não vou demorar muito mais do que 10 minutos, eu sou convidados a ouvir. Depois entra outra coisa em cena que de alguma maneira mexe connosco, que é a lei. Depois Deus deu uma lei. E a lei ainda tornou mais gritante os nossos pecados. Porque se não existisse a lei, nós não sabíamos o que era pecado. O que não significava que nós não estávamos a pecar. Deixa-me dar-te um exemplo. Pessoal, andei de carro de um lado para o outro. Não é por eu não ver o sinal ou dizer ao polícia que não vi o sinal, que eu não transgredi a lei. Alguém está cá comigo? Bom, está lá o sinal a dizer 50, mas alguém responsável devia ter cortado as folhas, as flores, e aquilo estava ali meio tapado. Ou eu simplesmente me distraí, porque hoje é tanta coisa. A gente muda o rádio, a gente não se conduz ao telemóvel, pois não? Mas pode-se só mexer nos botões às vezes, não se pode? Pronto. Imagina isso, ok? Houve alguma coisa que fez com que tu não visses o sinal, era 50 e tu vais a 60 ou 70. Mais à frente a polícia manda-te parar e diz: amigo, você vai largado. Só vou 60 ou 70, pois, mas o máximo é 50. 50, eu nem vi. Pois, mas eu não tenho nada a ver com isso. Porque não é a nossa ignorância que nos isenta da nossa culpa. A nossa ignorância não nos isenta da culpa. E esse é o nosso problema com Deus. A nossa ignorância não nos isenta da culpa. É por isso que um dia todos vão estar diante do trono a prestar contas. Um dia nós vamos estar lá. Porque não vale a pena. Deus, eu não sabia. Não sabias, mas era uma questão de te informares. Não faltava era igrejas. Então eles dizem, tanta igreja. Por alguma razão Deus permite isto. Os cristãos a gente cai, tanta igreja, porque a gente só cria a nossa. Só nosso é que é, só nosso é que vale. Não, bora, e boa de igrejas. Quanto mais igrejas, maior sinal é sinal que há gente interessada em Deus. Mas no meio delas sempre haverá uns aldrabões e uns mentirosos. E então? Sempre houveram. Não nos compete a nós lidar com o joio. Compete-nos a nós é cuidar da nossa vida e cuidar daquilo que Deus colocou à nossa volta. A gente é que se preocupa demasiado com... Por alguma razão existem muitas igrejas. É para que não falte voz de consciência a todas as pessoas. Porque o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos. E então virá o fim. Então, aquilo que isenta os nossos pecados não é o conhecimento ou falta dele. O que isenta os nossos pecados é o sangue de Jesus. Porque foi isso que a lei preveu. Que era preciso o sangue. Se vocês repararem, a lei, e isso é um bocado enfadonho para ler e quê, mas uma série de sacrifícios, não sei quantos vocês já leram, sobretudo o livro de Levítico, porque é onde fala todos os preceitos, todas as... que seca ler aquilo tudo. Depois aquilo já não nos diz respeito porque o sacrifício foi feito. Mas Cristo está lá, vocês sabiam, em cada sacrifício Cristo estava lá. Claro que nenhum daqueles sacrifícios mudava a nossa vida, tirava os nossos pecados, mas era uma forma de acalmar a ira de Deus até que na plenitude dos tempos Cristo viesse. E Cristo, o sacrifício com letra meio, o sacrifício, Ele então removeu todos os nossos pecados. Por essa razão, João Batista, primo de Jesus, quando o viu naquele dia, João Batista viu, é provável que João Batista tenha brincado com ele na apanhada, não sei, é provável que João Batista tenha mandado umas castadas, é normal, entre primos. Mas naquele dia, quando João Batista ele está a batizar no Jordão, diz que ele vê Jesus a aproximar-se e faz uma exclamação que eu acho que ninguém entendeu. Só nós hoje, cristãos, porque somos muito bons.
daquele dia, eu acho que ninguém entendeu. Eu acho que o João Batista também falou mais ou menos. Profetas falam quase todos assim. Eis o profeta de Deus. Eu acho que não. Eu acho que o João Batista era assim, um ano com rastas. Eu imagino o João Batista com rastas, assim, todo muito cool, vestido com vestes de pele de camelo, a comer gafanhotos, volta e meia sacava de um gafanhoto. Como eu gosto de comer Cheetos. Ele tirava... Esqueçam. Ele vê Jesus a vir e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Alguém sabe como é que termina? Que tira o pecado do mundo. E um dia estava a ouvir o pastor Pedro Figueiredo, um homem fantástico na língua grega, e ele ajudou a traduzir, creio que a nova versão internacional, ou Bíblia para Todos, já não lembro. Ele ajudou, e ele é fantástico. Uma vez ele estava a fazer só o estudo destes primeiros versículos de João capítulo 1, e aquilo é brutal. Aliás, aquilo deu uma tese, deu um livro, e é brutal. E a palavra que está lá, tira, é arranca. Literalmente arranca. E eu quando ouvi aquilo, tira, arranca. Não, é que é diferente. É um bocadinho diferente, é arranca. Arrancar às vezes a gente rasga, faz alguma coisa, mas arranca. Quando Jesus entra na nossa vida, o pecado não fica lá marca. Ele arranca. E ele é o Cordeiro. Porquê é que João Batista diz ele é o Cordeiro de Deus? O que é que isso tem a ver com aquele momento em que eles estão batizados? Quando muito ele é o peixe, sei lá, alguma coisa de acordo com o que ele estava a fazer. Ele diz ele é o Cordeiro de Deus. Porquê? Porque João Batista lembra-se daquilo que a lei falou tantas vezes. Para isto vocês têm que trazer este sacrifício, para aquilo vocês têm que trazer outro sacrifício. Tinha que haver o sacrifício sempre para que Deus acalmasse a sua ira em relação aos pecados da humanidade. Quando João Batista vê Jesus, ele diz ele é o Cordeiro de Deus, que vai tirar, arrancar de uma vez por todas o pecado de toda a gente. E este é o nosso Cordeiro, este é o nosso Jesus. Todos os sacrifícios prescritos na lei, apesar de não terem o poder de nos salvar, de nos justificar, eles apenas acalmavam a ira de Deus, mas apontavam para o sacrifício perfeito e único de Jesus, o Cordeiro de Deus. A lei condenou os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Eu gosto disto. Mas lançou luz para a salvação, a cruz. Sim, a lei mostra quanto somos pecadores, mas a lei também sempre tinha um modo de acalmar a ira de Deus. Ou seja, Deus não apenas quer que nós nos vejamos como pecadores e falhos. Deus quer que saibamos desde o princípio que há oportunidade, que há alternativa se nós quisermos mudar de vida. A igreja está aqui é por causa disso. Eu hoje estou aqui, irmãos, porque um dia, há 20 anos atrás, eu percebi que tinha alternativa. Eu podia perpetuar aquilo que um dia tinha começado. Viver longe de Deus, viver fora de Deus, viver para mim próprio. Mas eu percebi um dia que ao olhar para a cruz eu tinha alternativa. Eu podia começar de novo e começar melhor para acabar melhor ainda. E a cruz oferece-nos isso. Deixa-me terminar. Porque Deus nos amou, Ele decidiu voluntariamente morrer por nós. Ouviste? Cristo morre. A morte causada pelos nossos pecados. Jesus não morreu por consequência, porque ele foi a 180 km/h e esbarrou-se contra uma parede e não conseguiu parar o carro. Cristo não morre por um acidente. Cristo não morre porque se precipitou, porque caiu, porque tropeçou. Não, Cristo morre por escolha própria para nos salvar da nossa própria morte. É como se disséssemos, Jesus morreu a minha morte. Uau! E isso acho estranho, como é que há tantos cristãos hoje a viverem como se estivessem mortos, quando Jesus já morreu a tua morte. E é isso que significa o batismo nas águas. Romanos capítulo 6, Paulo vai ensinar sobre isso. Nós fomos sepultados com Ele na sua morte. Ele morreu, nós também já morremos. Mas porque Ele ressuscitou, se a morte dEle na cruz é a nossa morte, a ressurreição dEle ao terceiro dia é a nossa ressurreição também. Porque Ele vive, nós viveremos. Estou mesmo a terminar. Houve convites. O problema é que nós às vezes queremos experimentar a vida sem ter experimentado primeiro. Nós não experimentamos uma vida nova sem primeiro morrermos para uma vida velha. Vou terminar. A cruz é a evidência do amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus enviou Jesus por amor. A cruz evidencia isso. A cruz não evidencia santificação nem santidade. A cruz não berra acerca do nosso comportamento. A cruz berra acerca do amor de Deus. Por isso que a Ilson, creio que ano passado, há 2 anos ou 3, já não sei, lançou a cruz igual a amor. E hoje toda a gente está a usar porque é fantástico. É uma publicidade fantástica.
É um marketing fantástico acerca da cruz, porque é isso que a cruz não revela. A cruz não revela que nós somos pecadores. A cruz tem que revelar que Deus nos ama. Porque este é o nosso problema, é nós nos colocarmos nós sempre no centro. Pode ser pelo pior, mas nós é que estamos sempre... A cruz é por causa dos meus pecados. Não, a cruz é porque Deus te ama. A cruz berra o grande amor de Deus. Já citámos, mas mais uma vez, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não olhou para o mundo e disse, bom, porque são grandes pecadores. Aquilo que levou Jesus a deixar o céu, a deixar a sua glória, a ser um como nós, foi o seu grande amor. E enquanto preparava a mensagem, enquanto orava, estava a imaginar nós dentro de um lago sujo, podre. Não imaginei agora que vão ficar mal dispostos, eu não quero. Mas eu estava a pensar nisso, alguma coisa bem suja, alguma coisa que nos suja, alguém sabe, alguma coisa que nós temos repugnância, nós não queremos chegar nem perto pelo cheiro, quanto mais entrar lá dentro, pôr lá as mãos, quanto mais mergulhar lá dentro. Mas essa foi a imagem que Deus me deu, era como se nós estivéssemos assim num lago. David tem uma ilustração assim no Salmo 32, se não estou em erro, tirou-me de um lago horrível. É como se nós estivéssemos mergulhados sujos, completamente, que vinhamos de fora, todos nós estávamos sujos. E Deus, apesar de ser santo, apesar de Ele nunca ter pecado, apesar de Ele nunca se ter sujado, Jesus, o Filho, Ele dizia, eu estou pronto a mergulhar. Eu não vou lá com uma cana de pesca e vou tentar apanhar alguns, vou tentar sequestrar alguns. Eu vou mergulhar naquela água com eles. E vou-lhes mostrar um caminho para sair de lá. E eu creio que a cruz é isso. É Deus a entrar no nosso mundo, a sujar-se com a nossa sujidade, mas a mostrar-nos e arranjar-nos um caminho para sair de lá. E esse caminho é a cruz. Se é verdade que o pecado nos separa de Deus, também é verdade que o seu amor nos aproxima. Se é verdade que o pecado nos torna indignos, sujos, condenados, também é verdade que é pelo seu grande amor que podemos receber dignidade, pureza e justificação. Se é verdade que o pecado nos mata, também é verdade que o amor nos vivifica. Nós podemos negar ou rejeitar a oferta de Deus para nós, mas só estaremos a afastar-nos cada vez mais da luz. Tentar esconder o nosso pecado é procurar as trevas, é tentar viver na escuridão como se isso apagasse os nossos erros e medo da morte. É por isso que o mundo tem tanto medo da luz. Porque a luz expõe o pior de nós. Então às vezes é melhor, quanto menos luz, melhor, porque assim vê-se menos os defeitos. Mas menos luz não tira os defeitos, apenas os esconde. É por isso que Cristo, Ele é a luz que veio ao mundo, para que aqueles que creem nele não vivam mais em trevas. Sim, é verdade que com a luz nós ficamos expostos, mas também é expostos à luz que nós podemos ser melhorados por aquele que quer trabalhar na nossa vida. Apagar a luz não apaga o que somos, apenas esconde. E vou terminar, a cruz é a luz que se acendeu para apagar os nossos pecados. Se a lei revela o caráter de Deus, sem dúvida alguma a cruz expõe o seu coração. E nesta manhã eu gostava que nós terminássemos a agradecer mais uma vez a Jesus pela cruz. Sim, foi o amor que trouxe Jesus até nós. Mas foram as nossas falhas que serviram de pregos para que Ele ficasse pregado naquela cruz. Desafiava-te a ficar de pé por uns instantes comigo.